Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando nessa quinta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente começar esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, meus amigos, começar falando do empate desastroso de ontem do Flamengo na Argentina contra o Central Córdoba, depois de começar ganhando de 1-0. Ontem praticamente foi o terceiro tempo do jogo contra o Cruzeiro. Mais uma vez, o time jogou um péssimo futebol, não teve discernimento tático, não teve a devida preparação física, um time morto, um time sonolento, um time espaçado, um time sem dar continuidade à jogada nenhuma, um time que praticamente só fez o gol e nada mais. Recuou, baixou as linhas, chamou o Central Córdoba para cima dele e quase que perde o jogo, né? Uma exibição vergonhosa do time do Flamengo, como foram todas as exibições do Flamengo na Libertadores de 2025. Um time preguiçoso, um time sem vontade, atuações individuais desastrosas, né? Principalmente de Wesley, de Gerson, de Ayrton Lucas, né? Todos jogando muito abaixo da expectativa. Pedro também não foi bem, Bruno Henrique também não foi bem. Então, a mesma coisa que a gente tinha visto e tinha reclamado na partida contra o Cruzeiro no último domingo no Mineirão, quando fomos derrotados num pênaltizinho no final. Ontem, mais uma vez, o Flamengo deixou muito a desejar e agora vai correr atrás dessa classificação nos últimos dois jogos da Libertadores da América. O Flamengo ainda depende só de si, né? Até porque o grupo hoje liderado pela LDU tem 8 pontos, juntamente com o Córdoba, e o Flamengo vem com 5. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta a LDU, ganhando, fica junto com a LDU, e aí a diferença vai ser no saldo de gols. O Córdoba deve ganhar o Táchira, indo para 11 pontos, e na rodada final, o Flamengo joga com o Táchira no Maracanã, provavelmente deve ganhar. Com esse futebol a gente não sabe, mas se ganhar, soma 11 pontos, o Córdoba já tem 11, e Córdoba e LDU se enfrentam na altitude. E aí, se o LDU ganhar o Córdoba no último jogo, ficam os 3 times empatados em 11 pontos, decidindo a classificação no saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate na fase de grupo da Libertadores. Há sim a possibilidade de ter um empate triplo com 11 pontos ao final da 6ª rodada da fase de grupos. Como há também a possibilidade do Flamengo não vencendo a LDU na próxima semana, já está eliminado da Libertadores, e aí abre margem para que LDU e Central Córdoba se classifiquem em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Aqui a gente precisa cobrar o Felipe Luiz para que haja uma mudança de rumo, que ele troque jogadores. Ninguém pode jogar com o nome. O que o Gerson está jogando de ruim é brincadeira, o cara está andando em campo, né? E a gente precisa mudar esse foco, precisa mudar nomes, colocar gente mais interessada para ganhar. O Gerson não é nem sombra do Gerson de 2024, essa que é a verdade. Dito isso, depois da partida de ontem contra o Central Córdoba, a delegação rubro-negra deixou Santiago del Estero, na Argentina, por volta de 1h30 da manhã, desembarcando no Rio de Janeiro perto das 5 horas da manhã, né? E o Flamengo já se reapresenta hoje, quinta-feira, à tarde, no CT Nildo Urubu, onde já inicia a preparação para enfrentar o Bahia sábado, às 21 horas no Maracanã. Praticamente, Felipe Luiz só terá o treino da sexta-feira para trabalhar o time que vai enfrentar o Bahia. Bom, mudando aqui o assunto, né? Porque já chega a gente falar dessa péssima exibição do Flamengo. Depois de solicitar e receber as provas da Justiça, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva reabrirá o inquérito sobre o atleta Bruno Henrique do Flamengo
por suposta manifestação de resultados. Com a medida, um auditor do tribunal será nomeado para conduzir a investigação e o atacante pode ser punido com pena de 6 meses a 2 anos de suspensão em caso de condenação. O STJD também pode determinar um afastamento preventivo do atleta Bruno Henrique, porém, isso é considerado improvável. Flamengo Sub-20 voltou às disputas do Brasileirão ontem à tarde na Gávea, jogando contra o Bahia pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2-0, galgando assim posição de 4º lugar no campeonato. Porém, esse 4º lugar ainda não é garantido, porque jogam hoje Palmeiras e Cruzeiro, o Cruzeiro vencendo ultrapassa o Flamengo terminará em 5º. Mas se o Cruzeiro não vencer, o Flamengo termina essa rodada entre os 4 primeiros melhores do campeonato. O Flamengo estará presente no Troféu Brasil de Ginástica Artística, que acontecerá entre os dias 9 e 11 de maio. A competição, uma das principais do calendário nacional, será disputada por aparelhos e servirá como importante etapa da preparação para 2 das principais promessas da equipe feminina rubro-negra. Trata-se de Júlia Coutinho e Gabriela Bolsas. As duas garotas foram convocadas para representar o Brasil na próxima etapa da Copa do Mundo e no Troféu Brasil será fundamental para ganhar ritmo e confiança antes dos desafios internacionais pela seleção brasileira. 5 partidas aconteceram ontem pela rodada 4 da fase de grupo da Libertadores. Sabem quais foram e os seus resultados. Bahia 1, Nacional do Uruguai 3, Deportivo Táchira 2, LDU 3, Universidade do Chile 0, Estudiantes de La Plata 3, Cerro Porteño 0, Palmeiras 2, Córdoba 1, Flamengo 1 e Sporting Cristal e Bolívia. Me perdoe, eu não peguei o resultado. Hoje, quinta-feira, acontecem mais 5 partidas que fecham a rodada 4 da fase de grupo da Libertadores. Barcelona e River Plate, Universidade do Peru e Del Valle, Talleres de Córdoba e Libertad do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia e Internacional de Porto Alegre, Vélez Sarsfield da Argentina e Olímpia do Paraguai. O meio-campista Jorginho do Arsenal, especulado como reforço do Flamengo na próxima janela, foi relacionado pelo time inglês ontem para a segunda partida semifinal da Champions League da América, quando o Arsenal foi derrotado pelo PSG. O jogador agora, depois da eliminação do Arsenal pelo PSG, a Champions League da Europa, o jogador Jorginho, provável reforço do Flamengo na janela de julho, pode antecipar a sua saída do time inglês e sacramentar a negociação com o Flamengo, além de já ter acordado com o Flamengo as datas de apresentação por conta do seu casamento, que ocorrerá no começo do mês de junho. Definido pela Comissão de Arbitragem da CBF, o árbitro Anderson Daronco para dirigir no próximo sábado, 21 horas no Maracanã, Flamengo e Bahia, partida da 8ª rodada do Brasileiro. O árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, será através de Rafael Trace, de Santa Catarina. O Flamengo Basquete, meus amigos, segue treinando e se preparando para a estreia nas quartas de final do NBB 24-25, que acontecerá no próximo sábado, 11 horas da manhã, em São Paulo, com transmissão da ESPN. Portanto, sábado, 11 horas, basquete NBB, quarta de final, Corinthians e Flamengo, 11 horas com transmissão da ESPN. Meus amigos, negociações estão acontecendo para tentar levar o mando de campo da partida entre Santos e Flamengo para São Luís do Maranhão. Essa partida é da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será realizada em julho, após as disputas do Mundial de Clubes. A partida de ontem contra o Central Córdoba foi a 40ª partida do Flamengo sob o comando do técnico Felipe Luiz, Ao todo, agora, Felipe Luiz tem 25 vitórias na frente do Flamengo, 12 empates e 3 derrotas. Uma campanha boa, porém preocupante nesse momento por conta do desempenho horrível que o time está tendo. A gente fica triste depois de mais uma rodada, mais um jogo do Flamengo sem a devida performance, praticando um futebol pobre, um futebol de pouca garra, de pouca raça, que é o que manda a nossa tradição, Esses jogadores não estão honrando o manto sagrado.
abrir aqui uma exceção ao goleiro Rossi, que depois de muito questionado pela torcida do Flamengo, vem fazendo boas partidas e decidindo os jogos em favor do Flamengo. Ontem, graças a Deus, pelo menos saímos com um empate que ainda nos deixa vivo na busca pela classificação da Libertadores da América. Essas são as notícias do Flamengo nessa quinta-feira. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.